Palmeiras e São Paulo garantem classificações dramáticas e estão nas semifinais de Libertadores da América e Sul-Americana. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar bastante sobre isso, mas vai contar também as últimas do mercado. O Corinthians já está atrás de um substituto para o William. Vou te dar pistas de quem pode chegar. Bora falar também sobre o Oscar com decisão ou reunião decisiva para as próximas horas. Tem informações importantes sobre contratações no Botafogo. Vou te falar sobre a lista, os maiores credores do Cruzeiro, as últimas do mercado de transferências e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bacana demais ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outros, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração para não perder nada. Assiste ao vídeo até o fim, se curtir, deixa like e se inscreve apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que sempre prepara as melhores cotações para vocês. Nessa quinta-feira tem jogos da Sula e da Libertadores. Na Sul-Americana, o Internacional recebe o Melgar, vitória do Inter paga R$ 1,41, o empate pagando R$ 4,32. Já na Libertadores, Estudiantes e Atlético Paranaense, a vitória dos argentinos pagando R$ 2,15, o empate R$ 3,26. Agora, se o Atlético Paranaense vencer na Argentina, você fatura R$ 3,46. Curtiu, né? Então não vai ficar fora dessa. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de, na hora de fazer seu depósito, usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor daquilo que você depositar. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito à classificação do Palmeiras contra o Atlético Mineiro com altos índices de audiência. Na semana passada, no jogo de ida, a ESPN já havia registrado a maior audiência em TV fechada no ano de 2022 na TV brasileira. Isso se repetiu nessa quarta-feira. No primeiro tempo foram registrados 13,6 pontos de pico de audiência. Bora falar agora sobre Soteldo, que deve ser anunciado nas próximas horas no Santos. O Peixe vai desembolsar $400 mil ou R$ 2 milhões pelo empréstimo do atleta. Empréstimo de uma temporada. Se o Santos quiser ficar com o Soteldo em definitivo, vai precisar pagar ao Tigres mais $3,5 milhões. Bora contar sobre o William, meio atacante que deixou o Corinthians nessa quarta-feira. Contei para vocês no último vídeo que ele vai precisar devolver mais de R$ 11 milhões. Mas nesse vídeo quero contar para vocês que o William foi, durante quase todo o dia de ontem, Trending Topics, um dos assuntos mais comentados do Twitter, muita gente se referindo a ele como pipoqueiro. Para contar também que o Vélez é o adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores e o time argentino bateu o Talleres fora de casa. Já havia vencido em casa por 3-2, nessa quarta-feira venceu fora por 1-0, placar agregado de 4-2. E tem uma boa notícia para o Fla. O volante Garaialdi, que é titular absoluto do Vélez, tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Flamengo no jogo de ida das semifinais. Para completar, Matheus Babi, jogador do Atlético Paranaense, vai jogar por empréstimo de uma temporada em Portugal. O acordo está fechado com o Santa Clara, viagem na próxima semana. Contar também que Arthur Chaves, zagueiro do Avaí, está de mudança para o Hoffenheim, negócio de R$ 12 milhões, embora o time alemão pretenda emprestar o Arthur nessa primeira temporada para um clube do futebol português. E a saideira do giro de notícias, Felipe Viseu, ex-centroavante do Flamengo, foi sugerido ao Bahia, mas o Freeland, que é o diretor executivo de futebol do Bahia, afirmou que o clube não busca nesse momento um camisa 9. Quero falar sobre o Cruzeiro, que deu mais um passo rumo à recuperação judicial. Nos últimos dias, o clube divulgou de forma oficial sua lista de credores, fazendo a divisão por categorias. A primeira categoria, que vai ser ou vai ter prioridade na hora de receber a grana, constitui funcionários, ex-atletas, funcionários do clube, enfim. São R$ 190 milhões que o clube deve a funcionários. Segunda categoria conta com outros clubes, patrocinadores e fornecedores. Dívida de R$ 266 milhões. Quero mostrar para vocês os 10 maiores credores do Cruzeiro. Primeiro lugar para o banco BMG, R$ 97 milhões na sequência. Fred,
48 milhões de reais, Marcelo Moreno, 24 milhões e 900 mil, goleiro Fábio, 20 milhões e 700 mil, Dedé, 16 milhões e 600 mil, Supermercados BH, na figura do Pedrinho BH, 16 milhões e 300 mil, tem também o lateral esquerdo Dodô, 15 milhões, a Minas Arena, responsável por administrar o Mineirão, 13 milhões de reais, Thiago Neves, mais 10 milhões, e o zagueiro Léo, 9 milhões e 600 mil. Hora de falar sobre o Botafogo e seus reforços. Na quarta-feira, o clube fechou a vinda por empréstimo de Gabriel Pires, volante que pertence ao Benfica, fica uma temporada em General Severiano. Se o Botafogo quiser comprar, já sabe quanto vai precisar investir. Negócio fechado por John Textor, que tem boa relação com o presidente do Benfica. Para quem não conhece, o Gabriel Pires é um dos volantes com melhor passe, capacidade de inversão de jogadas, passes longos, mas não tem tanta entrega no momento sem bola. Curioso para saber como é que o Gabriel Pires vai se sair no futebol brasileiro. Outra curiosidade, nas últimas horas o Botafogo fez proposta pelo goleiro John, que outro dia recebeu a oferta do São Paulo. O tricolor havia sugerido 6 milhões de reais, Santos disse que só venderia o John por 8. Pois saiba que o Botafogo ofereceu bem menos, 3 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, e a resposta do Peixe foi a mesma dada ao São Paulo, chance nenhuma de acordo por essas cifras. Quero te atualizar sobre a chance de Oscar ser ou não contratado pelo Flamengo. Próximas horas serão decisivas. O Flamengo foi avisado pelos representantes do Oscar que vai rolar uma videoconferência ainda nessa quinta-feira com o Xangai Port, clube chinês que é dono dos direitos econômicos do meia atacante. A ideia de Juliano Bertolucci e companhia é saber se o Xangai vai enviar ou não o atestado liberatório para que o Oscar possa ser registrado. Já há enorme preocupação no rubro-negro, até porque a janela de inscrições se encerra na próxima segunda-feira e desde a semana passada o Flamengo espera por essa documentação. Durante esse período, o Oscar já deixou bem clara a sua vontade de jogar no Flamengo, chegou a vazar foto dele com a camisa do Fla, teve uma troca de mensagens com os jogadores do Flamengo, o Oscar quase se apresentou ao Flamengo para iniciar treinamentos, chegou a se despedir de forma oficial nas redes sociais do Xangai Port e nada da documentação chegar. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima ao Oscar, que me disse o seguinte, abre aspas, a verdade é que os chineses não querem liberar o Oscar. Vamos fazer uma reunião para definir. Acho que tem chance de dar ruim, fecha aspas. Esse pessimismo também já chegou ao Flamengo. Marcos Braz, em uma entrevista ao BarbaCast, disse o seguinte, abre aspas, pode acontecer de o Oscar não vir, mas se não vier, alterou o que na janela? Já foi uma janela legal, importante, que nos coloca confortável. Claro que vou querer sempre um jogador como o Oscar, de qualidade e tamanho dele, fecha aspas. Quero falar sobre o São Paulo, semifinalista da Sul-Americana com sofrimento, como já havia sido na fase anterior, quando o tricolor eliminou o Palmeiras. Nessa quarta-feira, o São Paulo perdeu por 2-1 para o Ceará no tempo normal no Castelão e foi vencendo os pênaltis por 4-3. Os gols da partida foram marcados por Mendonça aos 43 do primeiro tempo, Igor Vinícius aos 7 do segundo e Castilho aos 17 também da etapa final. Como o São Paulo havia vencido por 1-0 no jogo de ida, decisão por pênaltis, e o São Paulo mais uma vez garantiu classificação. Tem uma estatística curiosa. Nos últimos 4 anos, o São Paulo não sabe o que é ser eliminado em disputa por pênaltis. Próximo adversário do tricolor, o Atlético Goianiense, que hoje é o vice-lanterna no Campeonato Brasileiro e eliminou o Nacional do Uruguai com folga placar agregado de 4-0. A curiosidade é que para esse confronto de semifinal, primeira partida em Goiânia, decisão no Morumbi, algo diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Ceará. Rogério Ceni, muito contente com a passagem do time para a semifinal, deixou bem claro que a Sul-Americana vai ter fundamental importância dentro da estratégia do São Paulo daqui até dezembro. A frase foi a seguinte, após 10 anos sonho em fazer o São Paulo ter um título internacional novamente. Gostaria de fazer parte disso e os atletas que estão aqui têm de ser valorizados, fecha aspas. Semifinais já tem data para acontecer, 31 de agosto em Goiânia, 7 de setembro no Morumbi. Hora de falar sobre o Palmeiras, outro que sofreu na quarta-feira, sofreu até mais do que o São Paulo. O enredo dos mais pesados, mas com um final feliz. Depois de estar perdendo por 2-0 para o Atlético Mineiro em Minas e conseguiu um empate em 2-2, o Palmeiras voltou a ter dificuldades. Isso porque o Danilo, a 15 minutos do fim do primeiro tempo, foi expulso no Allianz Parque. O Palmeiras jogou quase toda a partida com um a menos. Por que quase toda a partida? Porque a 10 minutos do fim o Scarpa também foi expulso. O
Palmeiras só não terminou o jogo com 2 a menos porque no último lance da partida, o Vargas, chileno, do Atlético, também recebeu cartão vermelho. Muita pressão, bola na trave, várias defesas do Everton, eleito melhor em campo, e com o 0 a 0, acompanhado do 2 a 2 do jogo de ida, decisão nos pênaltis. O torcedor do Palmeiras já deve ter lembrado das últimas 5 decisões, todas com derrota em disputa por pênaltis. Mas dessa vez a coisa funcionou. Os 6 batedores do Palmeiras converteram suas cobranças. O Palmeiras não tinha 100% de aproveitamento em cobranças de pênalti desde o Campeonato Paulista de 2018, em março. Desde então foram 10 disputas só com 2 vitórias e 8 derrotas. Já o Atlético Mineiro acabou desperdiçando sua sexta cobrança na batida de Rubens. O Everton pegou, garantindo a festa do torcedor no Allianz Parque. Palmeiras mais uma vez na semifinal. Aguarda o vencedor do confronto entre Estudiantes e Atlético Paranaense nessa quinta-feira. Já o Atlético tem muitos motivos para lamentar. O time está fora da Copa do Brasil, da Libertadores da América e aparece 13 pontos atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Tragédia no ano de 2022, depois de uma temporada de 2021 perto da perfeição, com direito a título mineiro, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O pior vem agora, sem todas essas receitas dos prêmios nas competições de mata-mata, o Atlético deve ter dificuldades financeiras e pode precisar recorrer mais uma vez aos seus mecenas. Já o Cuca, na entrevista coletiva, não poupou o Eduardo Vargas. Expulso no último lance da partida, o Cuca deixou bem claro que o Vargas bateria pênalti. Será que ele tomou o cartão vermelho para não ter essa obrigação? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que vai contratar um substituto para o William. Pelo menos esse é o plano da diretoria. Há pelo menos uma semana, os dirigentes alvinegros trabalham no mercado, sabendo que o William não ficaria. O meio atacante já havia deixado bem clara sua intenção de ir para a Inglaterra. Ele vai assinar nos próximos dias com o Fulham. Bom, voltando à parte do Corinthians, quem pode ser o substituto do William? Já quero deixar bem claro, desde o princípio, que essa contratação vai ser das mais complicadas por causa de 3 motivos. O prazo de inscrições, o fato de atletas com mais de 7 jogos não poderem ser contratados e o fato também de o Corinthians já ter o limite de estrangeiros alcançado. 5 estrangeiros, hoje o Corinthians tem Rafael Ramos, Bruno Mendes, Balbuena, Cantilho e Fausto Vera. Se trouxer mais um estrangeiro, o Vitor Pereira vai precisar fazer rodízio entre os gringos, afinal de contas não pode relacionar mais do que 5 para cada partida. O prazo de inscrições, você sabe, se encerra na próxima segunda-feira, ou seja, já contando com essa quinta-feira, o Timão tem 5 dias para encontrar, registrar e utilizar esse atleta na reta final do Campeonato Brasileiro. Sobre o limite de jogos, como eu contei, ninguém com mais de 6 partidas no Campeonato Brasileiro pode defender outro clube. Então, só para citar um exemplo, durante o programa do Nicola dessa quarta-feira, muita gente me perguntando se Vitinho do Flamengo pode ser esse reforço do Corinthians. Não faz sentido. Ele já tem bem mais do que 6 partidas no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians o contratasse, não poderia utilizá-lo. Bora para nomes que têm sido especulados. Pedro Rocha, vira e mexe, aparece como uma alternativa ao Timão. Consultei antes de gravar esse vídeo o Hamilton Bernard, que é o representante do Pedro Rocha, e ele me contou que o Corinthians não tem a intenção de contratá-lo. Michael, que pertence ao Al Hilal. O Corinthians não terá capacidade financeira para comprá-lo. O time saudita não quer vender o Michael e já assinou com uma pedida de pelo menos 20 milhões de dólares, é o tipo da pedida que você faz para que ninguém venha te perturbar. Soteldo tem o problema de ser estrangeiro e negociações muito avançadas com o Santos. O Peixe espera anunciar entre quinta e sexta-feira a chegada do atleta pelo período de empréstimo de uma temporada. Quem pode ser esse reforço misterioso do Timão? Sobraram poucas alternativas. Chegaram a me perguntar sobre Ángel Romero. Conversei com o empresário dele, o Regis Marques, que me disse o seguinte, abre aspas, ele tem contrato com o Cruz Azul até o fim desse ano e está bem lá, por agora chance 0, fecha aspas. Rafinha Alcântara, meio atacante, que pertence ao PSG, já jogou no Barcelona, é um dos atletas oferecidos ao Corinthians nos últimos dias. Não tem a mesma característica do William, mas é brasileiro, poderia ser utilizado no campeonato nacional, não ocuparia uma vaga de gringo. Caberia no seu time do coração? Você gostaria do Rafinha jogando com a camisa do Corinthians? Repito, não tenho a confirmação por parte dos dirigentes do Timão que é o Rafinha Alcântara, mas nessa escassez de possibilidades, parece ser uma alternativa das menos complicadas. Queria saber a sua opinião, quem você quer como reforço do Corinthians? Use o espaço para comentários.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço!